A história conta sobre um assunto interessante que foi tema de debate, inclusive teve que ser discutido em concílio. Uma pergunta precisava ser respondida: se uma mosca cair na água benta, a água fica contaminada ou a mosca purificada? Depois de muita discussão, não se chegou a um consenso sobre a questão. Nos tempos de Jesus, os judeus consideravam muitas coisas impuras, nas quais eles não podiam tocar, nem sequer se aproximar para não correr o risco de se tornar impuros. Dentre estes impuros estavam os leprosos e as mulheres com fluxo de sangue. Judeus, nessa situação, sabiam que precisavam se isolar, porque se algum deles tocasse em alguém, tornaria a pessoa impura. Certa feita, Jesus ia passando por uma cidade quando uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos decidiu tocar nele na esperança de ser curada. Só que ela tinha que enfrentar dois problemas. O primeiro problema estava no fato de ser mulher. Normalmente, as mulheres viviam reclusas em suas casas e as janelas eram construídas com grades para que elas não pudessem ser vistas por pessoas que passassem nas ruas. Além do mais, elas não poderiam sair às ruas. Segundo problema, ela estava com fluxo de sangue, o que a tornava impura e não podia se aproximar de ninguém, muito menos tocar em alguém. Mas ela tinha certeza que se tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Agora estamos diante do mesmo dilema da mosca na água benta. Se ela tocasse em Jesus, ela seria purificada ou Jesus ficaria impuro? Na dúvida, ela tocou apenas nas suas vestes e imediatamente saiu o poder de Jesus e ela foi curada. Você pode conferir essa história no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Essa questão de impureza estava na lei de Moisés e era levado muito a sério pelos fariseus, a quem Jesus chamava de hipócritas. É claro que Jesus jamais ficaria impuro ao ser tocado por alguém impuro. Ao contrário, Jesus purifica qualquer impuro de suas impurezas, inclusive da impureza do pecado. Estamos vivendo dias bem interessantes, eu diria dias de muita hipocrisia. Nessa pandemia nos foram impostas muitas regras para evitar a contaminação pelo vírus. Uma delas é não promover aglomeração, outra é manter um distanciamento mínimo de 2 metros um do outro, além do já conhecido ritual de purificação com álcool em gel e também o uso de máscaras. Supermercados, feiras livres, shoppings, academias e igrejas podem funcionar, desde que obedeçam todas as normas impostas, inclusive medição de temperatura. Agora sejamos bem sinceros. Você já viu algum distanciamento das pessoas dentro dos ônibus que circulam na cidade pela manhã? Já observou se as pessoas estão mantendo uma distância de 2 metros uma das outras em feiras livres e supermercados? Você confia naquelas pistolinhas que medem temperatura? Domingo passado assisti a um jogo de futebol na TV e durante as formalidades iniciais antes do jogo, todos os jogadores obedeceram o distanciamento. Mas assim que foram liberados, os 11 de cada time se abraçaram para uma oração e durante todo o jogo eram 22 homens suados, sem máscara, disputando cada metro do campo. Como se viu, o distanciamento inicial foi pura formalidade. Muitas pessoas não veem nenhum problema em fazer compras num supermercado lotado, não se importam em circular em feiras ou shoppings esbarrando nos outros, não se incomodam em pegarem objetos expostos em prateleiras tocados por todos, mas quando se trata de igrejas, aí todas as normas precisam ser obedecidas rigorosamente. Mesmo assim, muitas preferem não arriscar, acham muito perigoso. Arrisco dizer que o local mais seguro de todos esses citados é a igreja. Quando eu falo em igreja, eu me refiro ao templo onde os fiéis se reúnem. Não estou pregando a irresponsabilidade nas aplicações das normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Não, não é isso. Eu estou apenas considerando que precisamos muito mais do alimento que é servido no púlpito do que o que é servido em supermercado e restaurante. Reconheço a gravidade do vírus. Sei de quantas pessoas preciosas que não resistiram e deixaram um grande vazio. Sim, eu sei disso e defendo que devemos tomar todas as precauções possíveis para evitar a proliferação do vírus. O que não defendo é a hipocrisia.
Eu não entendo porque muitas pessoas que não fazem parte do grupo de risco abandonaram completamente o ambiente de culto, embora estejam frequentando normalmente os ambientes de trabalho e de lazer. Não entendo porque tanta ênfase nos que perderam a batalha e não se fala na quantidade dos que venceram. O que entendo é que, embora o mundo esteja mergulhado em pecado e mereça sim a punição divina, Deus tem mostrado mais misericórdia do que juízo. Se pegarmos apenas o Brasil como exemplo, vamos perceber que hoje temos pouco mais de 3 milhões e meio de infectados por Covid desde o início da pandemia, e desses, mais de 2 milhões e 600 mil já estão curados, e temos quase 208 milhões que ainda não foram infectados. Isso é misericórdia de Deus. Eu não estou minimizando o perigo do vírus, eu só não quero maximizar. Prefiro dar mais atenção aos feitos de Deus. Prefiro descansar nas 8.000 promessas registradas na Bíblia. Esse isolamento social empurrou milhares de pessoas para dentro das redes sociais e para longe de Deus. A mulher hemorrágica precisou apenas de um toque nas vestes de Jesus para se livrar de um mal que a atormentava há 12 anos e que a medicina mais moderna da sua época não conseguiu resolver. Quando é que vamos perceber que nossa maior necessidade é de Cristo e não de álcool em gel? Que nossa maior proteção não vem da boca coberta por uma máscara, e sim de boca no pó em oração? Que precisamos ouvir mais a voz de Deus através da sua palavra do que notícias trágicas nos telejornais? Se proteja, use máscara e álcool em gel, evite contato com pessoas, mas não se afaste do Senhor. Ore, leia a Bíblia diariamente, participe das celebrações na sua igreja. Afinal, só o Senhor pode nos livrar do Covid-19. Ou Ele nos cura e ganhamos mais uns anos de vida até que a morte venha e um dia virá. Ou Ele nos leva e ganhamos a eternidade de vida sem a morte que nunca mais virá. Que o Senhor nos abençoe.